Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha e estamos começando a aula número 6 do curso Direito Material e Processual Tributário. Esse curso foi feito para vocês que estão estudando para a OAB. Assistindo a todas as aulas, eu tenho certeza que vocês conseguirão resolver questões objetivas, questões discursivas e fazer uma excelente peça processual. Por isso, meus amigos, deixem o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, assinaram o sininho das notificações, ajudem o Espanha a fortalecer o canal, fornecendo conteúdo jurídico de qualidade numa linguagem objetiva e bem-humorada. Já fiz o meu merchan. Eu adoro essa parte, enfim. Na aula de hoje estudaremos os empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório nada mais é do que uma das 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições são as 5 espécies tributárias. Sabendo o conceito de cada uma delas, sabendo as suas características, o seu vocabulário jurídico estará desenvolvido, o seu raciocínio jurídico estará desenvolvido e vocês terão condições de responder a questões de prova. Empréstimo compulsório é um tributo de competência da União, portanto, é um tributo federal. Empréstimo compulsório. O governo pega o dinheiro do tributo, utiliza para uma determinada finalidade e tempos depois devolve. É um tributo com cashback. Você paga o tributo, o governo usa para uma determinada finalidade, o governo federal, claro, e depois de um tempo, o dinheiro é devolvido para você. Já pensou se todos os tributos fossem assim? Não é diferente? Quando você paga o imposto, o governo devolve o dinheiro para vocês? Não. Quando você paga uma taxa, a contribuição de melhoria, o governo usa o dinheiro e depois devolve para vocês? Não. Mas nos empréstimos compulsórios, não. O próprio nome já diz, o empréstimo, o governo pega esse dinheiro, usa e depois devolve. Pelo menos deveria devolver, não? Mais para frente explicarei melhor. Bom, os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha neles aqui, meus amigos? Constituição Federal, artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Bom, como eu falei para vocês, é um tributo da União, é um tributo federal. Aqui importantíssimo, hein? Importantíssimo. Mediante lei complementar. Mediante lei complementar. Nas aulas anteriores eu já tinha falado, né? Rei, tributo é só por lei. Rei, tributo é só por lei. É horrível isso, mas eu acho sonoro também, né? Princípio da legalidade tributária. Só que quando se trata de empréstimos compulsórios, a Constituição Federal exige uma lei complementar. A lei complementar tem duas características básicas. Ela tem matérias específicas. A Constituição Federal diz quando é caso de lei complementar. E o quórum. O quórum para aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta. E o que significa isso, Espanha? A maioria absoluta é o seguinte: eu pego o número de membros de uma casa legislativa, metade mais um tem que votar aprovando a lei. É diferente da maioria simples. A maioria simples é o seguinte: na sessão de votação da lei, eu pego metade mais um dos presentes. Então, por exemplo, numa casa legislativa com 100 membros, para aprovar uma lei complementar,
eu tenho que ter a presença e a votação de 51 membros, né? Uma lei ordinária, numa casa de 100 parlamentares, né? Eu preciso de metade mais um dos presentes. Então, eu tenho 100 parlamentares, estão presentes 30. Se 16 votarem, a lei estará aprovada. É a maioria simples. Perceberam a diferença entre maioria simples e maioria absoluta? Entre lei complementar, matéria específica exigida pela Constituição, e o quórum qualificado, maioria absoluta. Tranquilo? Muito fácil. Esse ponto eu estou ressaltando para vocês, por quê? Porque o examinador mal do coração peludo vai brincar com vocês. Na sua prova aparecerá o seguinte: os empréstimos compulsórios serão veiculados por lei ordinária, lei delegada, medida provisória. O examinador irá trocar a expressão lei complementar por outras para confundir os pobres candidatos. Mas vocês que estão vendo a aula do Cursinho do Espanha passarão com galhardia, porque é muito fácil, muito tranquilo, certo? A gente tem duas hipóteses básicas aí de incidência do empréstimo compulsório. A primeira delas, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou da sua eminência, ou melhor, iminência. Nossa, troquei eminência por iminência. Corta. Não, deixa. Licença poética. Bom, despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Quando ocorre uma calamidade pública, falta dinheiro, a gente precisa resolver o problema e o governo vai pegar esse dinheiro da onde for possível. Por exemplo, instituindo um empréstimo compulsório. O governo pega esse dinheiro, usa para combater a calamidade pública e um tempo depois ele devolve esse dinheiro para o contribuinte. Tranquilo? Guerra. Tem guerra. Para manter a máquina de guerra funcionando é preciso de dinheiro, de larjan, de bufunfa, arame, dofaz, mehir. Então o governo institui o empréstimo compulsório para manter a máquina de guerra funcionando. Os soldados precisam de dinheiro, precisam de armas, de munições, de comida, de vestimento. A iminência da guerra também, seja a instituição e a cobrança de um empréstimo compulsório. Se eu vou querer entrar em guerra, né? Civis pax parabellum, não? Expressão da moda, né? Se eu quero brigar, né? Eu preciso me preparar, né? Não posso ir para a guerra despreparado. Empréstimos compulsórios. Agora aqui, meus amigos, calamidade pública, né? Pandemia. Graças a Deus, não pensaram em instituir um empréstimo compulsório. Por quê? Porque a pandemia causou calamidade pública no nosso país, não? Vários municípios, vários estados declararam estado de calamidade pública. A União poderia ter instituído um empréstimo compulsório para custear despesas extraordinárias decorrentes da pandemia. Já estamos num perrengue danado, hein? Falta emprego, crise econômica, crise política. Só faltava instituir mais um tributo, o empréstimo compulsório. Vamos censurar a aula da Espanha? Não. Melhor não, né? Mas ótimo para cair na sua prova. A segunda hipótese de incidência aí dos empréstimos compulsórios são no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. O artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal,
fala no princípio da anterioridade tributária. Se o governo federal não tiver dinheiro para fazer um investimento urgente, relevante para o interesse nacional, ele pode criar um empréstimo compulsório, né, para custear esse investimento, depois devolve o dinheiro, desde que respeitado o princípio da anterioridade tributária. O que significa isso, Espanha? Criar um empréstimo compulsório em 2021. Posso cobrar ele em 2021? Nananina, não. Se foi instituído para cobrir o investimento público, somente no exercício seguinte, somente em 2022, que poderá ser cobrado o empréstimo compulsório para fins de investimento público. E no caso de calamidade pública, guerra ou iminência de guerra? Nesse caso do inciso 1º do artigo 148 da Constituição Federal, não, dedinhos, não precisa respeitar o princípio da anterioridade tributária. É uma questão de lógica, né? Se a gente está vivendo uma calamidade pública, se a gente está na iminência de ter uma guerra, se a gente está em guerra, não dá tempo de esperar o ano que vem para cobrar o tributo. Institui e cobra o tributo. É caso de vida ou morte. Nossa. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Se tem guerra, eu criei um empréstimo compulsório, eu tenho que usar o dinheiro para a guerra. Ele está preso a despesa que fundamentou a sua criação. Eu não posso criar um empréstimo compulsório para custear uma guerra e aplicar o dinheiro em outra finalidade. Tá claro isso? Muito fácil, muito tranquilo. Artigo 148 da Constituição Federal vai despencar na sua prova e é muito fácil, muito tranquilo. Mas quando eu falo em empréstimos compulsórios, eu falo também no CTN. O CTN, no seu artigo 15, ele também fala do empréstimo compulsório. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º do artigo 15 do CTN. Guerra externa ou sua iminência. 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Os dois incisos, 1º e 2º do artigo 15 do CTN, nada mais são do que as hipóteses previstas no inciso 1º do artigo 148 da Constituição Federal. Muito fácil, muito tranquilo. E aqui temos uma pequena diferença. O inciso 3º do nosso amigo artigo 15 do CTN, ele diz o seguinte, que a União poderá também instituir empréstimos compulsórios em conjuntura que exija a absorção temporária do poder aquisitivo. Meus amigos, what the fuck is this? Ups, corta! Eu não quis falar what the fuck is this. Eu quis dizer o que significa isso. Nossa, Espanha, essa piada foi horrível. Bom, já é tarde, foi o que eu consegui agora. Não. A absorção temporária do poder aquisitivo é você tirar dinheiro da sociedade. Ah, então essa hipótese não vai ser usada agora. Tá todo mundo duro, tá todo mundo quebrado por causa da pandemia. Pois é, vivemos um período de inflação, né? Mas esse inciso 3º do artigo 15 do CTN foi utilizado para fundamentar o plano Collor, o confisco. Não, na época em que o Collor tomou, melhor, foi eleito, né? Não tomou o poder, foi eleito. Enfim, vivíamos uma hiperinflação. E para tentar resolver a questão da inflação, né, da hiperinflação, né, fizeram um empréstimo compulsório. Tiraram todo o dinheiro do sistema bancário e só deixou 50 cruzados, acho que na época, para cada correntista. Então,
Se eu tivesse 50 cruzados, o governo não tiraria nada de mim. Se eu tivesse 100 cruzados, o governo tiraria 50, né? E me deixaria com 50. Se eu tivesse 1 milhão de reais, ou melhor, 1 milhão de cruzados na época, né? O governo me deixaria com 50 e o restante ele levava, né? E aí, depois devolveria, né? É claro que não devolveu de bom grado, não. Várias ações judiciais tiveram que ser manejadas para recuperar esse valor. Mas o inciso terceiro do artigo 5º foi o fundamento do confisco do plano Collor. Olha que interessante isso numa discursiva, né? Você vai mostrar para o seu examinador o conceito de empréstimo compulsório, o fundamento constitucional, o fundamento no CTN, as hipóteses, né? E vai jogar pitadinhas de história, né? Pitadinhas de história. O parágrafo único, né, do artigo 15 do CTN diz o seguinte: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo compulsório e as condições de seu resgate, observado no que for aplicável o disposto nesta lei. Aí, cuidado, meus amigos, eu tenho que fazer uma interpretação em conjunto com o artigo 148 da Constituição Federal. Somente a lei complementar pode veicular o empréstimo compulsório. Então, a lei do parágrafo único do artigo 15 da Constituição Federal, que vai fixar o prazo do empréstimo, as condições de seu resgate, tem que ser uma lei complementar. Para finalizar, vou dar mais 2 exemplos aí de empréstimos compulsórios que ocorreram no Brasil, né? No governo do Sarney, de 1986 a 1988, né? Acho que de julho de 86 a outubro de 88, teve empréstimos compulsórios sobre os combustíveis e sobre a venda de carros novos. O sujeito ia tirar um carro, além de pagar todos os impostos, ainda o governo levava um empréstimo compulsório. Você ia abastecer o carro, não, você pagava pelo combustível, pagava os tributos que incidiam sobre o combustível e ainda pagava o empréstimo compulsório. Eu lembro, eu era criança, a gente ia abastecer, pegava uns recibinhos aí para que o governo devolvesse o empréstimo compulsório, né? Quem disse que o governo devolveu? Quem? Mas não tem que devolver, Espanha? Tem que devolver, mas a gente vive no Brasil, né? O governo tira dinheiro da gente, usa o nosso dinheiro. E na hora de devolver, o que que ele faz? O que que ele faz? Causa uma série de empecilhos, né? Olha só que interessante. Importante, né? Outro exemplo histórico, não? O empréstimo compulsório do sistema elétrico, né? De 1977 a 1993, nas contas de energia elétrica, além da tarifa da energia elétrica, além dos tributos que incidiam sobre a energia elétrica, também tinha um compulsório para custear o investimento na rede. Olha que legal, hein? Três hipóteses aí históricas, né, de aplicação dos empréstimos compulsórios. Importante, meus amigos, o CTN ele é anterior à Constituição Federal, tá? O CTN ele foi recepcionado como uma lei complementar. Vocês verão que existe súmula do Supremo dizendo que empréstimo compulsório não tem natureza tributária. Essa súmula é anterior à Constituição Federal, tá? Se vocês pegarem uns livros mais antigos, né? Antes da Constituição Federal, a gente tinha a classificação dos tributos, né, tripartite, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Com o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais dúvidas. São 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições
sociais, tá? Então, cuidado, não. Empréstimo compulsório é uma espécie de tributo, tá? Previsto na Constituição. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre os empréstimos compulsórios. Com essa aula de hoje, vocês conseguirão responder. Nossa, confundi um pouco aqui. Conseguirão responder. Não ri, pô. A pessoa ficar rindo aí me desconcentra. Vocês têm conhecimento suficiente para responder qualquer questão sobre empréstimos compulsórios. Por isso eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, né? Ótimos estudos, fiquem com Deus, até a próxima e tchau! Opa, esqueci de um negócio aqui. Me empolguei. De novo, fiquem com Deus, ótimos estudos, até a próxima. Tchau! Eu me empolgo às vezes, né? Não ri, não. O pessoal fica rindo aí. Tchau!